Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, por que está tendo essa piora nas expectativas em relação ao desempenho da economia brasileira? Quando a gente olha essas expectativas, existem fatores externos e fatores internos. Quando a gente olha os externos, é sobretudo relacionada à questão dos juros da economia americana, a persistência, uma expectativa que os juros permaneça alto, talvez suba ainda mais, e permaneça alto por um longo tempo. Tem a questão da economia chinesa, algumas incertezas em relação ao desempenho da economia chinesa para os próximos anos. Tem uma questão do preço do petróleo que tem afetado também um pouco, e uma economia mundial que ainda existe uma incerteza em relação a importantes economias, como é que elas vão estar desempenhando em termos econômicos de crescimento e inflação. Mas, sobretudo, o problema ali nos Estados Unidos, outras questões internas do país, da China, né, esse crescimento da China com problemas na parte, principalmente do setor imobiliário. E a gente tem percebido um aumento do petróleo que ajuda a dar uma segurada no crescimento da economia, porque é um choque de oferta e também aumenta a inflação, né, o que ajuda a manter os juros mais altos em diferentes lugares por mais tempo. Internamente, o principal é a questão fiscal. Acho que esse tem sido um dos principais calcanhares de Aquiles nos últimos anos. Num primeiro momento, as expectativas tinham melhorado, mas com a queda de arrecadação do governo federal e aumento dos gastos ao longo de 2023, e uma expectativa, né, que o governo não vai conseguir manter as metas ali de acordo com o novo arcabouço fiscal, isso tem jogado dúvida em relação ao desempenho da economia brasileira. Em relação à parte fiscal, quanto que o governo vai conseguir de fato controlar o fiscal, isso gera incertezas na economia e afeta também os juros no Brasil e acaba, né, gerando esse ambiente com mais pessimismo. Professor Nakabashi, o que deveria ser feito com relação à questão fiscal? Quando a gente olha essa questão fiscal, o governo fez uma proposta de zerar o déficit primário e depois começar a gerar superávit, baseado no aumento de receita. Mas existem estudos na literatura que mostram que o melhor ajuste é via redução dos gastos, controle dos gastos do governo. E existe uma certa dúvida em relação à própria capacidade do governo gerar esse aumento da receita sem aumentar a carga tributária, pensando que a carga tributária no Brasil já é bastante elevada, que aumentos adicionais seriam nocivos para o desempenho da economia brasileira, porque o Estado começa a ficar muito pesado, né? Acaba tendo que subtrair muitos recursos do setor privado. O ajuste ele tem que focar mais numa redução dos gastos, só que o grande problema é que os gastos são vinculados. Os gastos para educação, para saúde, para alguns benefícios e a previdência, né? Benefícios previdenciários, mas a previdência como um todo ela tem que ser cumprida, os gastos. Os juros também acabam sendo gastos obrigatórios. Uma boa parte dos gastos já estão comprometidos, mais de 90% dos gastos. O governo ele não consegue simplesmente reduzir os gastos. Ele tem que ir para uma agenda de reformas, de desvincular os gastos que ele tem das receitas, não ser uma proporção fixa do que vai para, por exemplo, educação e saúde e outras áreas. E a parte previdenciária, o Brasil, quando a gente compara com outros países, é uma exceção. A gente gasta muito com previdência. Então, outra reforma da Previdência já tem que ser pensada. A gente teve uma não faz muito tempo. A gente tem que começar a pensar em uma outra reforma previdenciária para ajudar a controlar os gastos da economia brasileira. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.